Você sabia que Deus pode, por amor a você, destruir alguns planos que você tem? Fechar algumas portas que você tanto almeja? Dizer não a você pelo fato de você não estar enxergando o que está por detrás daquilo que você tanto quer? Como planejar a vida da maneira correta? Eu sou o Felipe Sena e você está aqui em nosso canal, O Foco é o Texto. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos aqui o objetivo de propagarmos a palavra do nosso Deus, focado na palavra à luz do texto bíblico. A Bíblia fala alguma coisa a respeito de planejamento? Eu devo me preocupar com essas questões? Eu devo projetar, planejar a minha vida? Sim, a Bíblia fala sobre isso. E se a Bíblia fala, é óbvio que nós devemos segui-la no que diz respeito às suas instruções. Como devemos, então, planejar a nossa vida? Assista ao vídeo por inteiro, até o fim, porque no final eu costumo dar algumas aplicações que eu creio que serão úteis para a sua vida e o seu aprendizado. Eu quero listar aqui pelo menos 4 motivos porque este assunto de planejar a vida é importante à luz da palavra de Deus. O primeiro motivo é que a Bíblia pontua em várias passagens sobre este assunto. Por isso, este assunto é relevante para nós, é importante. A Bíblia instrui os cristãos como devem viver a vida, como devem planejar a vida. Uma segunda razão pela qual este vídeo é importante, é interessante para você, é que boa parte dos cristãos não sabem planejar a vida. Quando o tema é planejamento, muitos tropeçam nessa situação, nesse quesito de planejar. Terceira razão pela qual este vídeo é importante. Nós vivemos em uma cultura pagã. As pessoas não planejam, ou quando planejam, fazem da forma errada. Elas têm uma visão errada a respeito da vida. As pessoas não pensam no futuro, não pensam nas consequências que elas terão se não planejar ou planejar da maneira indevida. E essas pessoas fazem tudo por realização. Talvez se você perguntar a um jovem que tem a mente pagã, por que você faz tal faculdade? E logo você ouvirá da boca desse jovem: é porque dá mais dinheiro, é porque as pessoas estão fazendo e eu creio que eu serei bem sucedido se eu fizer também. É o que nós chamamos de fazer por realização. As pessoas não fazem com propósito, elas fazem simplesmente por uma realização, focando numa perspectiva ou de um objetivo extremamente equivocado. Uma quarta razão pela qual você deve levar em consideração esse tema é que planejar a vida é viver para a glória de Deus. É planejar de acordo com a vontade de Deus. E desse modo, você glorificará o Deus que você serve. E assim, o Senhor Deus será glorificado por meio da sua vida quando você planeja de acordo com as instruções dadas pela palavra de Deus. E como base, obviamente, neste vídeo, usaremos a palavra de Deus, como sempre, na carta de Tiago, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. À luz deste texto, eu quero dar a vocês 3 lições preciosas da palavra de Deus para planejarmos a vida de acordo com a palavra do nosso Deus. A primeira lição que podemos extrair do texto que acabamos de ler é: considere a brevidade da sua vida.
De qual maneira você deve considerar a brevidade da vida? Veja o verso 13 como Tiago instrui. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Veja, a primeira forma de você considerar a brevidade da vida, que Tiago nos dá aqui uma lição, é que ele faz uma constatação daqueles que vivem como se Deus não existisse. Por isso que Tiago diz, quando fala atendei-vos aqui, prestem atenção, tomem nota do que eu vou dizer. A quem Tiago está se dirigindo nessas palavras? Tiago está se dirigindo aqui a um grupo de cristãos que faziam negócios naquela época. Os negociantes, aquelas pessoas que faziam planejamentos, que vendiam. E Tiago não está condenando o ato deles planejar. Muito pelo contrário, ele está dando uma instrução como eles deveriam planejar. E eles estavam planejando da maneira errada. Eles não estavam levando em consideração a brevidade da vida. Eles estavam dando certeza de que iriam concluir, iriam, de forma objetiva, conseguir fazer os seus planejamentos. E Tiago está dizendo que nós não temos o controle da nossa vida para termos tanta garantia assim. Os mercadores da época de Tiago, muitos deles não se preocupavam com a brevidade da vida. Eles traçavam metas, faziam planos sem considerar que a vida é muito breve. Eles falavam do futuro com uma certeza, muito forte. Como se ele dissesse, eu vou conseguir sim, eu vou chegar lá sim. E Tiago diz, calma, preste atenção, não é assim que as coisas funcionam. Essas pessoas que Tiago estava instruindo, talvez estivessem esquecendo ou negando o princípio que Salomão nos ensinou em Provérbios, capítulo 27, verso 1, que diz, não te glories do dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Desse modo, nós não podemos traçar uma meta, tendo uma certeza que iremos concluir, porque podemos morrer. E de acordo com essa lição sobre considerar a fragilidade da nossa vida, a brevidade da vida, no verso 14, Tiago continua dizendo e agora explicando. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, né? O que é a vossa vida? O que significa a vossa vida? E aí ele responde, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago faz aqui uma comparação de uma neblina. Talvez aqueles que estão aí me acompanhando, você que já fez um arroz, quem nunca fez um arroz, cozinhou, vai saber o que Tiago está descrevendo aqui ou ilustrando. Sabe aquele ar que você abre ali a tampa da panela para ver se aquela comida está pronta? E repare quantos segundos aquela fumacinha, aquele vapor fica no ar. Rapidamente ela desaparece, não é mesmo? O que Tiago está dizendo é que a nossa vida é dessa maneira. Nós aparecemos por um tempo, logo sumimos. Você tem considerado a brevidade da sua vida nos planos, nas metas que você tem traçado? Eu nunca me esqueço da vez em que fui fazer uma visita na casa de uma irmã, muito querida, uma irmã que ainda, pela graça de Deus, está viva, mas um pouco debilitada. E ela tinha um filho que não era crente, mas sempre me respeitava, me recepcionava muito bem. E numa dessas ocasiões, esse rapaz disse que a mãe dele, estava fazendo aniversário nesse mesmo dia. Então nós cantamos parabéns ali, fizemos uma oração e ele disse uma frase que chamou a minha atenção nesse dia. Ele disse, olha, hoje eu vou participar não dos estudos, não da oração em si, mas de cantar parabéns para minha mãe. Ele falou ali no cantinho, me chamou no canto e disse, porque talvez seja a minha última oportunidade de cantar parabéns com ela. Ela já está bem velhinha, bem debilitada. E eu respeitei, não tem erro nenhum nessa constatação dele. De fato, não sabemos o dia da manhã. Foi então que cantamos parabéns e fui embora. Passaram-se uns 15 dias mais ou menos, eu fui surpreendido com uma ligação de um familiar dessa família que eu fui visitar, da morte de alguém. E quem vem em minha mente? A senhorinha que eu estava visitando. Mas para minha surpresa, não foi ela que havia falecido, e sim aquele jovem que falou comigo que podia ser a sua última oportunidade de cantar os parabéns para a mãe dele. Esse jovem foi fazer um serviço em um local aí, caiu não sei quantos metros de altura e morreu na hora. Eu fui fazer o funeral dele, levei uma palavra ali para as pessoas que estavam presentes
e eu levei esse texto dizendo que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Veja, o natural da vida seria que a senhorinha, a mãe desse jovem, partisse primeiro devido à sua limitação, devido à sua saúde, né, como ela estava debilitada, mas as coisas aconteceram de forma diferente. Quem morreu primeiro? O jovem. Tudo isso para te dizer o seguinte: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, faça os planejamentos da sua vida de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida nessa lição que nós estamos aqui considerando? Que você leve em consideração que você tem uma microvida, que a sua vida passa depressa. Nós somos como a flor da erva, que aparecemos por um momento e logo sumimos. Olha o que diz o Salmo 144, verso 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Ainda o Salmo 39, verso 4 e 5, o salmista diz o seguinte: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então ele está fazendo uma oração: Senhor, eu quero dar a saber a mim, eu quero conhecer mais sobre a minha fragilidade, sobre a minha insignificância, sobre a minha pequenez. E no verso 5 ele conclui essa reflexão dizendo: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Você tem levado em consideração, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, a brevidade da sua vida? A sua vida é muito breve. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, nos próximos minutos, nas próximas horas. Leve em consideração a brevidade da vida. Dessa maneira, você vai planejar a sua vida tendo em mente que a sua vida é curta. Planeje a sua vida com sabedoria. Uma segunda lição que podemos tirar deste texto maravilhoso da palavra de Deus é que você deve considerar Deus em sua vida. Olha o verso 15 como nos instrui. Em vez disso, Tiago está dizendo, ao invés de vocês planejarem a vida como se Deus não existisse, né, não considerando a brevidade da vida, que vocês são como neblina que aparece por um tempo e logo some, em vez de vocês fazerem isso, de não planejar dessa maneira, ele diz, em vez disso devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo aqui é de ter a confirmação de Deus para os seus planos, para os seus projetos. É levar Deus em consideração, é consultar a Deus em oração e na palavra de Deus. Se esse plano que você está tendo, esse projeto, essas metas que você tem traçado, estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Os planos que você tem traçado ao longo desses anos estão de acordo com a palavra de Deus? Deus aprova os seus projetos? Agostinho de Hipona, um homem de Deus, certa feita ao se referir em oração ao Senhor, disse: ó Deus, onde os meus planos não são os do Senhor, destrua-os. Você teria coragem de fazer essa oração? Senhor, onde o teu nome não será glorificado? Onde eu pecarei mais? Onde eu me afastarei mais da tua presença? Seja na oração, na meditação da tua palavra. Destrua esses planos. Arranque esses planos de mim. Não deixe, Senhor, que eu entre em uma emboscada, a fim de que eu não seja prejudicado na minha vida espiritual. Veja, você pode ter um plano bem-sucedido no que diz respeito a finanças, mas ser um fracasso na vida espiritual. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, homens que consideravam Deus em seus planos. Temos, por exemplo, aqui, pelo menos 2 ou 3 exemplos do apóstolo Paulo que eu quero deixar para vocês neste vídeo. No primeiro exemplo, quando Paulo deixa Éfeso, ele diz aos judeus o seguinte: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Está lá em Atos capítulo 18, verso 21. O apóstolo Paulo deixa claro, se Deus quiser, é isso que Tiago está dizendo. Se o Senhor quiser. Veja, meus queridos, não é uma palavra, um jargão a ser dito apenas. Não é falar assim, olha, eu vou, mas se Deus quiser. Não, é levar em consideração mesmo. A soberania de Deus é se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Não com arrogância acharmos que vamos concluir o nosso projeto, os nossos planos, os nossos sonhos, porque não sabemos o que sucederá amanhã. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 19, Paulo também diz o seguinte: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. O apóstolo Paulo tinha em mente, eu só vou se o Senhor permitir. Eu só vou se o Senhor quiser. Eu tenho esse planejamento, eu tenho essa meta traçada, mas só irei concluir se o Senhor
permitir. No capítulo 16, verso 7, o apóstolo Paulo também deixa para nós uma lição de como devemos consultar o Senhor. Ele promete aos crentes de Corinto passar algum tempo com eles. Ele faz essa promessa, mas ele deixa claro, se o Senhor permitir. Confira na sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 7, e todos esses textos aqui que eu falei, e vocês vão ver como o apóstolo Paulo era prudente em se organizar, em traçar as suas metas, os seus projetos, os seus planos. E por fim, considere a situação da sua vida. Faça uma leitura da sua vida. Como você está traçando essas metas que você tem traçado, esses objetivos? Considere essas metas, esses planos, esses projetos. No verso 16 e 17, aqui eu quero terminar, Tiago diz o seguinte: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Tiago está exortando aquele povo. E aqui está escrevendo para os crentes, para os judeus crentes aqui. Não são ímpios, são pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas se esqueceram de alguns princípios, algumas lições preciosas e do que eles deveriam fazer. A lição aqui é muito prática que Tiago está dizendo. O que você quer fazer? Para que você quer fazer? Qual é o objetivo desse projeto? Por que você quer chegar onde quer chegar? Qual é a sua motivação de fazer isso? É isso que Tiago está dizendo àqueles irmãos judeus. Por que você quer conquistar tanto isso? Por que isso está dentro do seu coração? Faça uma análise, considere a sua vida, faça um autoexame para ver se as motivações pelas quais você está traçando essas metas não são erradas ou pecaminosas. Por isso que Salomão, escrevendo no capítulo 16 de Provérbios, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você sabia que Deus pode, por amor a você, destruir alguns planos que você tem? Fechar algumas portas que você tanto almeja? Dizer não a você pelo fato de você não estar enxergando o que está por detrás daquilo que você tanto quer? Essa é a graça maravilhosa de Deus na sua vida. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já louvou a Deus hoje pelo fato de alguns planos que você teve, já fez? Certamente você olhando hoje para trás deve ter pensado, ainda bem que não deu certo. Olha o que eu iria fazer. Olha a emboscada que eu iria cair se eu tivesse feito isso. Ou talvez você tenha um arrependimento por não ter conseguido aquilo, ou talvez um certo rancor. Algumas pessoas têm até mágoas de Deus. Eu conheço algumas que dizem, olha, eu estou tentando aqui tirar essa mágoa, esse rancor, porque Deus não permitiu que eu chegasse, que eu concluísse tal plano. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Talvez na nossa mente aquilo fosse algo muito bom, mas Deus não pensa como nós pensamos. É isso que Jeremias diz, né? Vocês não sabem que o pensamento de Deus são maiores do que os vossos pensamentos? Deus não é como nós somos, meus irmãos. Nós pensamos de uma forma muito supérflua, muito pífia, muito superficial. O nosso Deus vê além daquilo que estamos enxergando de forma momentânea, transitória e passageira. Desse modo, nós devemos considerar Deus em todos os nossos planos e projetos. Vamos então relembrar aqui rapidamente as 3 lições que tiramos deste texto maravilhoso sobre o planejamento da nossa vida. Então nós vamos considerar a brevidade da nossa vida. A nossa vida é muito breve, passa depressa, com muita rapidez. Segundo, nós vamos considerar Deus em nossa vida. Todos os planos, vamos consultar ao nosso Deus. Assim nós planejaremos a nossa vida da maneira que agrada ao Senhor. É dessa maneira que iremos viver à luz da palavra de Deus, glorificando ao Deus que servimos. E por fim, em terceiro lugar, considere a situação da sua vida. Faça uma análise. Você está agradando a Deus? Você está de forma maligna planejando a sua vida? Se sim, se arrependa e volte-se para Deus o quanto antes. Este foi mais um vídeo do nosso canal, o foco é o texto. Eu preciso dizer a você que se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo, com algum irmão em Cristo, com alguém que necessita ouvir essa palavra. E não deixe de se inscrever no nosso canal, lembrando que é muito importante aí o seu like, a sua divulgação, porque assim o YouTube entende que este vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.